Então vamos começar pelo teste Shapiro-Wilk. A primeira coisa é verificar no guia de referências quais são os parâmetros de entrada e saída desse teste. O teste de Shapiro precisa de apenas um parâmetro de entrada, que é uma lista com os dados da amostra. E ela retorna dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor calculado da estatística de Shapiro-Wilk, e o segundo é o p-valor. Eu já estou com o Jupyter Notebook aberto. A primeira que temos que fazer é importar o SciPy. Importe scipy.stats as stats e aperte Shift Enter. Depois vamos entrar com os dados. Eu vou criar uma lista chamada y que vai receber os dados da amostra e copiar e colar. E agora então eu vou estimar os valores de Shapiro. O teste ele retorna dois valores. O primeiro que eu vou chamar de Shapiro_stats e o segundo que vai ser o Shapiro_p_valor. Esses parâmetros vão receber o comando stats.shapiro, abre parênteses, e adiciono o valor da lista com os dados da amostra. Para mostrar os resultados, eu vou utilizar o comando print, abre parênteses, abre aspas, o valor da estatística de Shapiro-Wilk igual fora das aspas, mais str, abre parênteses, Shapiro_stat. Na outra linha, print, abre parênteses e aspas, o valor de P de Shapiro-Wilk é igual fora das aspas, mais str, abre parênteses, Shapiro_p_valor. E Shift Enter. O valor da estatística foi de 0,9266 e o valor de P foi de 0,4161. Então a conclusão do teste vai ser: se o valor encontrado de P for maior do que 0,05, escreva: com 95% de confiança, os dados são similares a uma distribuição normal segundo o teste Shapiro-Wilk. Se não, eu vou repetir e adicionar um não. Então, os dados foram considerados como normais segundo o teste Shapiro-Wilk. Para conferir o resultado, eu vou abrir o portal Action na seção do teste Shapiro-Wilk. São os mesmos dados de entrada. E o resultado obtido foi idêntico tanto para o valor da estatística quanto para o valor de P. Eu vou deixar o link para baixar esse código na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir.